Então, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas à nossa aula. Hoje eu vou falar de um tema muito importante que poucas pessoas falam, que é sobre planejamento estratégico para o ano. Então, a gente aqui no digital, muitas das vezes, a gente vai testando as estratégias que os gurus vão falando, fazendo as coisas mais ou menos, né? Tem gente que tem muito resultado, tem gente que não tem tanto resultado, mas é o que eu sempre falo, se você quer ter um negócio sustentável, se você quer ter uma empresa de verdade, você não pode depender do talvez. Talvez amanhã eu venda, talvez amanhã eu não venda. Porque as contas chegam, a gente tem que viver. Então, para isso que existe o planejamento estratégico. Isso não vai ser uma aula, é um workshop. Qual é a diferença de workshop para uma aula? A aula eu vou ficar aqui falando no monólogo, no workshop vocês vão colocar a mão na massa. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, e para quem estiver vendo a gravação, vai ficar na descrição o link do nosso Trello, porque eu vou explicar para vocês um pouco como é que é o planejamento. Daqui a pouco eu vou abrir o Trello e eu quero que todo mundo vá fazendo junto o planejamento, porque não adianta eu ficar aqui falando e vocês anotando no caderno que vocês nunca mais vão abrir, não vão fazer. Quando chegar o ano que vem, vão entrar no desespero querendo começar a fazer e não vão conseguir. Então, a ideia é que você comece o primeiro dia de janeiro já sabendo qual ação de venda você vai fazer em janeiro. Porque é final de ano, eu sei que depois do dia 25 ninguém vai mais querer pensar em o que vai fazer em janeiro, e as duas primeiras semanas de janeiro são as melhores semanas para vender qualquer coisa. É a semana que a pessoa acorda e quer mudar de vida, e aí tá o seu serviço, tá o seu produto, tá o seu infoproduto ali disponível para ela. Então, geralmente, quem lança qualquer coisa durante as duas primeiras semanas de janeiro vende muito, mas não adianta você fazer uma estratégia, como eu chamo de Frankenstein, pegar um pouquinho de cada coisa, de cada pessoa, sem saber o que você vai fazer. Acho que. Deixa eu desligar aqui o microfone de alguém. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é o planejamento. Eu sempre ouvi uma frase da minha mãe que um sonho sem um plano é uma vontade, um sonho sem um plano é apenas uma vontade. E a vontade dá paz e você nunca consegue alcançar ela. Então, a gente que está aqui no digital, quem quer ser empreendedor, eu sei que todo mundo tem um grande sonho, seja de liberdade de tempo, liberdade financeira, seja de viver a sua vida de uma forma mais tranquila, mais leve, mas não adianta você só ter esse sonho. Você tem que traçar o plano. O plano, segundo o Google, é o passo a passo que você vai dar para chegar num determinado objetivo. E é exatamente isso que a gente vai traçar aqui hoje. Eu, do ano passado para esse ano, eu multipliquei e dobrei o meu faturamento. Na verdade, eu estava calculando hoje. Nem acabou o ano, mas foi 120% a mais do que eu ganhei ano passado. Ano passado, para quem não me conhece, eu vou contar minha história rapidinho, porque eu não gosto de ficar falando de mim. Eu comecei ano passado querendo ser terapeuta holística. Eu criava conteúdo tão bem que eu virei social media. Então, assim, eu acho que eu estava fazendo conteúdo demais para concorrente, e acabou que as pessoas começaram a me pedir para fazer para elas, ou e aí eu fui fazendo, eu precisava de dinheiro, eu fui literalmente existindo e seguindo o fluxo. Quando acabou o ano, eu tinha feito um monte de coisa, mas eu estava que nem um pato. Eu sabia fazer um pouquinho de cada coisa, não sabia fazer nada. No meu Instagram tinha desde a Bruxa Verde do Oeste, gente, é sério, tinha esse Instagram me seguindo, até o sorteio de Pix e não sei o quê. Era um monte de gente nada a ver, obviamente eu não conseguiria me posicionar dessa forma. Então, em janeiro, eu sentei a bunda no meu computador e falei: vamos lá, o que eu quero fazer da minha vida? E aí eu desenhei todo o meu planejamento, teve coisa que ficou no meio do caminho, teve muita coisa que foi acontecendo esse ano que eu não tinha planejado, porque eu não conseguiria imaginar como escrever um livro, palestrar, eram coisas que eram bem distantes da minha realidade. Então eu fui encaixando, e esse é o primeiro ponto da aula. Planejamento não é tatuagem, e mesmo tatuagem a gente pode mudar. Então o planejamento, ele é um guia para que você possa saber o que você tem que fazer cada mês, para que no mês anterior você já esteja com a estratégia mais ou menos amarrada, para que você possa já estar fazendo antecipação. Se você tiver que gravar um curso, fazer uma foto, sei lá, usar uma viagem a seu favor, você já tem isso planejado, mas não quer dizer que aquilo ali está engessado, escrito em pedra, gravado ali eternamente. Você pode ir mudando e você vai ter que ir mudando. Eu vou falar isso ao longo do workshop, em que momento você vai fazendo essas análises e esses reajustes de rota, que é como eu chamo, porque a gente não consegue prever o futuro. Então, eu posso falar que a minha meta é ganhar 100 mil e eu posso fazer 100 mil no primeiro mês, e aí acabou a meta? Não, a gente vai ter que dobrar. Então, a gente vai estar sempre precisando rever o nosso planejamento,
Mas mais importante do que rever o planejamento é você ter o teu planejamento muito bem claro na sua mente. Isso, inclusive, evita a ansiedade. Eu li num livro do Augusto Cury há uns 2 anos atrás que se você pode anotar e deixar aquilo ali gravado, para que você vai ficar ansioso tentando decorar na tua cabeça? E eu uso essa frase para minha vida. Então, tudo meu é anotado, é escrito, exatamente porque a nossa mente é falha, a gente acontece 1 milhão de coisas na nossa cabeça, então, às vezes, um plano muito bom que você tinha pode acabar se perdendo no seu dia a dia, ao longo do que vai acontecendo. Então, é sempre bom você ter essa meta, ter tudo muito bem definido. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, o Trello, e já deixei o link aí. Peço que vocês façam cópia. Eu não consegui colocar ele como modelo, mas é só clicar nos 3 pontinhos. Também vou mostrar como é que faz, quem não souber. E a gente vai fazendo manualmente, todo mundo junto. Se alguém tiver alguma dúvida, podem colocar no chat. Acho que eu não vou conseguir ver o chat. Podem levantar a mão se eu estiver falando rápido demais, alguma coisa assim. Tá todo mundo conseguindo acessar o Trello ou tá pedindo permissão? Mandei, vou mandar o link de novo, que eu acho que teve gente que entrou depois. Aqui. Coloquei de novo. Então, esse Trello, eu desenvolvi ele baseado em todas as milhões de formas de planejamento que eu faço. Eu, ano passado, fiz literalmente tudo manualmente, mas eu, esse ano, resolvi que a melhor opção que eu deveria fazer é colocar isso num Trello em algum lugar, porque papel se perde. E hoje a nossa vida é muito corrida, então eu viajo, eu trabalho em outros lugares, e aí eu comecei a ver que, às vezes, o papel não tá ali na tua mão. E você pode precisar rever alguma coisa, tá no ônibus, tá, sei lá, tá almoçando, você quer ver, então num lugar onde você consiga olhar ali no celular mesmo, no tablet, no computador, fica muito mais fácil. Então, aqui nesse primeiro passo, eu coloquei como funciona o quadro, então aqui eu coloquei para vocês, quem não souber como fazer cópia e tudo mais, o modelo de plano de ação, que é o que eu uso, que na verdade é baseado numa metodologia americana chamada 5W2H. Se vocês depois quiserem pesquisar, que é o que, como, onde, quanto, por quê, para quê, isso. E é basicamente isso. Aí eu coloquei de uma forma que fica mais claro para você, porque não adianta também você ter uma meta sem ter um plano, ter um projeto sem ter o plano de ação, então eu deixei já aqui. E como é que a gente começa a fazer o planejamento? Não adianta você querer definir para onde você vai se você não sabe onde você está. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é a análise de 2022. Ah, Simone, mas eu não sei de tudo de cabeça. Tudo bem, não precisa colocar cada coisinha. Até porque é o que eu falo muito para as minhas mentoradas. Se você não lembra instantaneamente daquilo ali, é porque aquela coisa talvez não seja tão importante. Então, quais foram os seus resultados realmente importantes? E eu sigo 3 pilares, que são os resultados propriamente dito. Então, um curso que você sonhava muito em fazer não precisa ser só resultado de faturamento. Quanto que o teu perfil cresceu? Eu comecei o perfil do zero no início do ano. O meu perfil hoje ter 700 seguidores, 700 eu ter entre 10% de visualizações nos meus stories, é coisa pra caramba. É um grande feito. Não quer dizer que você tem que, não, ganhei 10 bilhões de seguidores, fiz 1 milhão de faturamento. Não é isso, até porque vocês não estão competindo com ninguém, é só para vocês, não precisa nem mostrar. Mas é interessante você ter essa visibilidade, porque se você esse ano fez 10 mil, talvez você colocar para o ano que vem 200 mil seja coisa pra caramba. Mas você colocar 20, 30 mil reais de faturamento ao longo do ano, fica muito mais claro, fica muito mais palpável para você. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês preencham esse card aqui. Pode colocar em forma de tópico, texto. Quem gosta mais de escrever, depois pode escrever a historinha da sua vida. Mas é colocar o que você conseguiu de resultado. Seja uma viagem, seja um equipamento, seja uma mentoria que você queria entrar. Clientes, quantos clientes você atendeu, quanto que você faturou, quanto de venda você fez, quanto que o teu perfil cresceu. O resultado, quando a gente fala em planejamento, estratégia e tudo mais, ele é muito ligado a números, porque os números são mais concretos. Você falar assim, meu resultado foi que eu me encontrei como uma pessoa mais calma. É ok, é um resultado. Só que como é que a gente metrifica isso para poder pensar no próximo ano? Mas se você falar assim, não, dentro da minha roda da vida, eu aumentei 3 pontos dentro de carreira. Aí sim a gente consegue metrificar.
Por isso que a gente usa muito número. Mas isso não é métrica de vaidade. Como eu falei, vocês não vão compartilhar isso com ninguém, a não ser que vocês queiram. Não é para eu saber, é só para vocês saberem, vocês conseguirem visualizar aonde vocês estão, onde vocês estavam quando começou o ano, aonde vocês estão agora e qual o próximo passo vocês podem dar. A gente tem muita mania de começar a meta, principalmente no final de ano, né? Ah, eu vou mudar minha vida completamente. Vou emagrecer 50 quilos, vou mudar de casa, vou ganhar 10 milhões, vou comprar um carro de 15 mil. Só que é tão distante, é tão irreal essas metas, que elas só ficam nesse plano da imaginação. É só a vontade. A vontade também. Eu tenho uma vontade de ter um Porsche. Vou conseguir comprar um Porsche assim só pela vontade? Claro que não, eu tenho que criar um plano. Então, por isso que eu falo para vocês entenderem onde vocês já chegaram, porque aí a gente consegue fazer de uma maneira lógica. Então, por exemplo, eu esse ano, até o dia de hoje, eu tenho 10, 11, quase 11 mil de faturamento no ano. Então, eu posso colocar como ano que vem, dobrar de novo isso. Porque se eu conseguir dobrar de um ano para o outro, para esse ano, para o próximo, eu também consigo. Porque é um feito que eu já fiz. É muito mais fácil do que eu colocar, eu quero pegar uma plaquinha de 100 milhões. Posso conseguir? Posso. É possível? É. Teria que trabalhar mais? Provavelmente. Mas na minha cabeça vai falar assim: meu Deus, que é isso? Que maluquice é essa que você está inventando? Eu não tenho capacidade. Aí isso gera ansiedade, gera desespero, e a gente fica travado. E aí, na hora de colocar o plano em ação, você fala assim: eu nem vou fazer, porque eu não vou conseguir mesmo. Sempre vai ter aquela vozinha lá no fundo do nosso cérebro falando isso. Então, é muito importante a gente começar a ter mais essa clareza. Você pode, inclusive, colocar como um cartão abaixo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Outro ponto que eu uso muito são os aprendizados. E aqui sim eu coloco as coisas mais não palpáveis. Então, eu aprendi a não pegar cliente que não me respeita. Eu aprendi a não deixar o cliente pagar depois que eu entrego o projeto, porque o cliente vai me dar calote. Coisas assim que você foi aprendendo. Aprendi que uma mentoria é muito mais importante, às vezes, do que gastar dinheiro com um curso gravado que a professora não vai estar ali comigo. Sei lá, o que você foi aprendendo? Aprendi a ouvir minha intuição, eu já ouvi também. O que você aprendeu dentro desse ano? E o terceiro ponto, que é uma coisa assim, que é até meio polêmica, porque a maior parte das pessoas que fazem coaching, psicologia, falam que a gente não deve falar essa palavra, mas eu não acho outra melhor, que é quais foram os erros. E realmente é erro. É normal errar. Empreender é cometer uma série de erros até conseguir acertar. Então, não adianta você fechar o olho para isso e falar, não, eu sou perfeita. Não, todo mundo erra. E a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Porque é aquela coisa, quem bate esquece, quem apanha lembra. Quando você toma uma porrada que você errou, você vai lembrar que aquele caminho não pode ir, porque você já fez e você já errou. Quando você acerta, você muitas das vezes nem vai lembrar como você acertou. Você vai estar tão extasiado, tão feliz que você conseguiu acertar, que você não vai prestar atenção no que você realmente poderia ter melhorado, no que fez diferença. Então, é muito importante você deixar esses erros para que no próximo ano você não cometa. Então, como exemplo, eu sempre trago fazer estratégias de todo mundo. Eu ouvi muitas pessoas durante os primeiros meses do meu negócio ano passado e eu ia para um lado, ia para o outro, e às vezes eu não ia para lugar nenhum, porque era um puxando para um lado, aí um falava, faz infoproduto, o outro, não, vai ser social media, aí o outro, não, você tem que gravar Reels, não, você tem que ser influenciadora, você tem que ser modelo. E, cara, são um monte de caminho. E se uma pessoa te puxa para um lado, outra pessoa te puxa para o outro, isso é lei da física, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar parado ali perdendo tempo e se estressando. Então é muito importante que você liste os erros. E como eu falei, ninguém vai saber. É só você e Deus e o teu computador. Se você não compartilhar com ninguém, ninguém vai saber. Então, não existe a necessidade de você ficar com medo, de você ficar preocupada, sei lá, de você se sentir mal de alguma forma com o fato de não estar conseguindo é, acertar. Eu cometi bilhões de erros e tive um acerto. Tá tudo bem. Você com certeza sabe muito mais do que a pessoa que teve bilhões de acertos e um único erro. E aí a gente vai para a parte de despejo. Antes de eu passar para a parte de despejo, alguém ficou com alguma dúvida? Tudo ok? Então tá bom. A gente vai para a lista de despejo. Isso daqui, na verdade, eu
aprendi isso quando eu fiz curso de gestão de tempo, e aí eu trouxe isso para dentro das minhas metas. A lista de despejo é onde você esvazia o seu cérebro de tudo. Eu uso lista de despejo para qualquer coisa. Eu vou fazer uma viagem, eu faço lista de despejo. Eu vou fazer compra, eu faço lista de despejo. Ah, Simone, por que você faz lista de despejo para compra? Porque eu categorizo minhas compras. Então, primeiro eu boto tudo ali. Porque quando você começa a pensar muito, tipo, isso aqui é só para novembro. Isso daqui é um talvez. Você começa a dispersar a sua mente e você não foca no que tem que focar. A lista de despejo é onde você vai jogar tudo. Você vai pegar um papel, se você for que eu já descrever. Você pode falar em áudio para o teu celular. Você pode pegar um Google Docs, um bloco de notas. Você vai anotar tudo, tudo, tudo que você quer fazer. Você vai começar por esse despejo. Não interessa se é um sonho, tipo, viajar para as Maldivas e embaixo tá fazer a mentoria de fulano. Ou ler 15 livros no ano. Não interessa qual vai ser a ordem, se vai estar tudo embolado. O primeiro ponto é você esvaziar sua mente e colocar no papel tudo que você quer fazer para o próximo ano. Seja loucura, seja estranho, seja nada a ver, coloca ali, porque assim você vai conseguir visualizar, tirar da sua cabeça. Lembra que eu falei? Não adianta você querer ficar ansioso tentando lembrar de tudo, porque você vai acabar esquecendo de alguma coisa. Então é muito mais fácil você tirar. E quando você escreve, que você coloca no papel, coloca no Trello ou em qualquer outro lugar, você consegue ter uma visualização muito melhor do que está acontecendo. Então fica muito mais fácil. E aí, o que eu comecei a fazer? Além de fazer esse despejo, que a gente não vai colocar na Trello, a gente vai colocar em outro lugar, a gente vai começar a categorizar. Eu uso essas metas para dentro da minha empresa. E por que eu coloquei pessoal se eu estou falando de planejamento de empresa? Porque você é a dona do teu negócio e você é uma pessoa só. Você não é uma pessoa que é empresária, depois você é a pessoa mãe, depois você é amiga, depois você é a namorada. Não, você é uma pessoa só. Então, tudo que envolva você ou o seu negócio tem que estar junto. Eu sempre falo isso, não adianta você querer se matar de trabalhar, porque se você morrer, o teu negócio para. Não adianta você querer virar noites em claro, porque se você ficar doente, você vai parar de vender. Então, existe esse equilíbrio. A gente não pode fechar o olho e falar, não, não existe. Existe. Então, vamos ser realistas e colocar o pé no chão. E sim, a tua meta pessoal vai ser realizada por conta do teu trabalho. Então, se você quer viajar para as Maldivas, como eu falei, você tem que fazer dinheiro na tua empresa para que sobre para o Labore, para que você possa receber e possa pagar a tua viagem. Então, uma coisa meio que está ligada à outra. Não adianta a gente querer esconder. Então, eu prefiro deixar tudo sempre às claras. Eu divido sempre dentro disso daqui, porque a gente está falando de negócio digital, então tem que ter rede social. Eu coloco sempre estudo, porque sem estudo você não chega a lugar nenhum. Você sempre precisa estar estudando, até porque fazendo curso você aprende formas diferentes, às vezes, de enxergar a mesma coisa. Você conhece pessoas, networking é muito importante. Então, estudo é muito necessário e é uma coisa que você nunca vai deixar de fazer na sua vida. Então, eu sempre coloco aqui, Simone, isso quer dizer que eu vou ter que achar dinheiro? Não, o seu estudo pode ser ver vídeo no YouTube, pode ser ler artigos no Google, pode ser ler livros gratuitos do Kindle. Não interessa como que você vai fazer o estudo, mas é importante que você tenha um planejamento e uma meta de estudo. A minha está muito baseada em cursos, seminários que eu quero fazer no ano que vem, mas a sua pode ser simplesmente ler um livro por mês sobre o tema que você mais interessa, ou sobre um tema que não tem nada a ver com o que você trabalha, para te dar repertório, para te dar conhecimento e cultura. É muito importante quando você começa a pensar em negócios, não só focar em negócios, senão você se torna uma pessoa muito chata que só fala daquilo que você faz. Networking, os melhores networkings a gente faz conversando sobre as coisas mais aleatórias do mundo. E para que você possa ter base para poder falar dessas coisas aleatórias, você precisa ter cultura. Então, você pode ler sobre, sei lá, Dom Casmurro, que tá tudo bem. Você pode escolher o que você quer fazer. Eu gosto de ver série. Veja séries que influenciem você, que te mostrem novos mundos e que abram seus horizontes para que você possa se tornar cada vez uma empresária mais bem desenvolvida para o teu negócio. A segunda meta, que para mim é a mais importante, é o financeiro, querendo ou não, porque a gente vive num mundo capitalista. Então, eu não sou a guru doida, por mais que eu seja muito holística, eu não sou a doida que vai falar, dinheiro não importa. Importa, porque a gente tem que pagar a conta. Até para comprar cristal tem que ter dinheiro, então metas financeiras são extremamente necessárias. E aí a gente volta para aquele ponto. Quanto que você quer ganhar no ano e quanto que você quer ganhar no mês? E eu ainda fui mais além. O que eu coloquei para mim, coloquei para uma mentorada minha? Quanto de estabilidade você precisa para pagar suas contas e quanto que você precisa ganhar mês a mês para que isso aconteça.
Então, assim, não adianta, eu quero ganhar 10 mil no ano. Você pode faturar isso num lançamento. Mas quer dizer que no mês seguinte você vai faturar de novo? Não necessariamente. Você pode vender uma mentoria de 5 mil reais, mas será que no mês seguinte você vai vender de novo essa mentoria para outra pessoa, já que a maior parte da gente aqui não trabalha com produto de recorrência ou produto de recompra? A gente vende infoprodutos e serviços, no máximo o serviço é mais recorrente, mas o cliente não vai comprar de novo aquele mesmo produto. Então é muito importante que você tenha isso claro. Então, o que eu coloquei? Meta anual, eu vou deixar isso dentro do card, e meta mensal. Nesse sentido, tipo, eu preciso ter uma recorrência de 2 mil reais. E, gente, se você hoje, da tua recorrência não existe, não coloca uma meta muito alta para janeiro, porque você vai se frustrar. Você vai entrar com aquele gás, né? Porque todo mundo vira o ano com um gás muito feliz. E isso pode acabar te frustrando. Então, eu sempre falo, gente, é degrau por degrau. Existe uma escada. E ninguém chega no topo da escada sem passar pelo degrau 1. Então, não adianta também, eu quero ganhar 10 mil por mês. Gente, quem não quer ganhar 20 mil reais por mês? Mas se você está ganhando 200 reais por mês, a tua meta pode ser chegar em 700 reais por mês. Eu vou ter que viver assim para a vida? Não. Daqui a 2, 3 meses, você estabilizou 700 reais, então agora você tem isso fixo, você descobriu a fórmula que o teu cliente compra mais de você, ou se você vai fazer mais produto, se você vai fechar contrato, não interessa como que você vai fazer, mas você descobriu como fazer, aí você vai passar para o próximo degrau, e aí você vai subindo isso. E a gente vai colocando isso aqui dentro do planejamento mensal. Metas pessoais, isso tudo pode envolver saúde, viagem, amigos, socialização, sei lá, pintar o cabelo. O que não interessa para mim o que é o teu pessoal, mas você pode colocar e não existe limite, tá, gente? Eu sempre falo para colocar de 5, mais ou menos 5, para também você não se sobrecarregar. Mas você pode ir colocando as suas metas, porque a gente depois vai diluir isso ao longo do ano. Eu coloquei equipamentos e redes sociais, porque motivos óbvios, a gente trabalha com digital. Então, a gente está sempre procurando equipamento melhor, procurando outras redes sociais. Eu não acredito em depender só do Instagram, eu falo isso todo santo dia, desde que o Instagram caiu ano passado, que foi numa época que tinha, acho que 4 pessoas que eu segui em lançamento, e eu nem sei como é que elas conseguiram se virar. Então, eu sempre falo, não dependam só do Instagram, e eu coloco redes sociais todos os anos, uma nova rede social para eu me posicionar bem e dominar a arte de usar essa rede social, para que a gente não dependa só de uma única rede social, porque o Mark Zuckerberg é maluco, ele pode simplesmente puxar o fio da tomada e falar, não quero mais Instagram, ou ele pode mudar a regra do Instagram, porque a casa não é nossa. Então, se ele inventar que a gente não pode mais vender, ele vai cada dia mais dificultando os nossos anúncios. Então, você não pode depender dele. Então, use outras redes sociais. Se você quiser, inclusive, os blogs estão voltando, é uma grande tendência para 2023, então fica a dica aí para você ter seu próprio espaço. E o último ponto de meta eu coloquei aqui, porque eu sempre falo, ninguém cresce sozinho. Então, às vezes, a gente fica pensando aqui em ter equipamento, vender não sei quantos mil, ter isso, mas será que você sozinha daria conta? Eu perguntei isso uma vez para uma aluna minha que ela queria que vender 1.000 vagas de um curso barato. E eu falei, tá, se você vender 1.000 vagas desse curso, você consegue vender 1.000 pessoas? Porque vão ser 1.000 pessoas na tua plataforma. Você tem dinheiro para pagar a plataforma? Se a plataforma cair, você tem como atender? Dúvida, você vai ter como tirar? Às vezes a gente quer uma coisa muito grande, mas a gente esquece de pensar no suporte. Então, por isso eu coloquei aqui, que é uma social media que você às vezes precisa para delegar, uma designer, uma assistente, alguém de setor de cobrança, alguém de setor de prospecção de cliente, alguém para fazer todo o processo da sua empresa, um contador. Sempre você vai estar precisando arrumar braços para fazer a tua empresa crescer mais ainda. No mundo tradicional, uma empresa tradicional, ela nem começa com uma única pessoa. Você precisa, pelo menos, de você, um investidor e um ajudante. Então, o digital já proporciona que a gente comece sozinho, mas tenha sempre em mente, se você quer escalar, você quer realmente ser uma empresária de sucesso, e eu sei que se vocês estão aqui, vocês querem ser uma empresária de sucesso, não adianta você só querer crescer sozinho, só para você, eu não quero ter que dividir lucro, eu já ouvi isso de coprodução minha, e eu falei, cara, não dá. Ou você divide o lucro não só comigo, mas com outras pessoas, já que você não tem dinheiro para pagar, ou você vai ficar parado no mesmo lugar, e isso não é, então, interessante para o teu negócio. E aí, a gente definiu as metas. As metas é literalmente onde você quer chegar.
Por isso que eu coloquei até aqui o símbolozinho do alvo. É só aonde você quer chegar. Você não precisa pensar como, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Isso daí a gente vai pensar agora no segundo momento, que é a parte de projetos. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acessar o Trello, gente? Acho que foi. Então, obrigada, Laila. Então, bora para projeto. Existe uma escala que a gente vai fazendo, na verdade, é uma escala para baixo. Não seria bem escala, mas eu não sei qual seria a melhor palavra. Que a gente primeiro define meta, depois a gente define os projetos e a gente vai descendo e vai abrindo isso. Quem é mais de desenho aí, pode, inclusive, desenhar organograma, botar quadradinho, aí puxa uma setinha para cá e você vai abrindo e destrinchando isso. Agora que você definiu quais são as suas metas, a gente vai entrar em projetos. Então, por exemplo, dentro das suas metas financeiras, pode ser que você tenha colocado que você quer faturar 100 mil reais no ano. Tá tudo bem. Como que você vai fazer isso? Eu deixei aqui alguns exemplos, porque eu sou a pessoa dos exemplos. Então, eu gosto de deixar ideias para que vocês não se sintam tão perdidas. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, novos produtos, lançamento. Ah, o lançamento quer dizer que eu tenho que fazer 7 dias de live, investir não sei quanto em anúncio. Não. Hoje existem, sei lá, milhões de formas de lançar alguma coisa. Lançamento é você pegar uma coisa que não existe e colocá-la dentro do mercado. Como você vai fazer isso? Você vai definir dentro do seu projeto. Pode ser um escritório, pode ser posicionamento. Inclusive, o meu projeto é aumentar a questão de posicionamento meu, achar ele certinho e fixar minha bandeirinha ali onde eu quero estar. Então, quais projetos que você precisa ter para que você alcance isso daqui? Então, eu quero monetizar no YouTube. Tá dentro de redes sociais. Qual projeto que você vai fazer? Primeiro projeto, ter um YouTube. Aí, dentro dali, você vai colocando... Lembra do plano de ação? Gravar vídeo, tudo mais. E aí, eu coloquei aqui também, gente, datas importantes. Eu coloquei, acho que todas as que eu consegui lembrar que são importantes para todos os empreendedores. E aqui embaixo, eu coloquei duas coisas que eu uso em ação de venda, que é o seu aniversário. Então, todo aniversário meu, eu faço uma ação de venda. E no aniversário da minha empresa. Então, eu defini como dia da minha empresa, o dia que eu recomecei, que foi dia 26 de janeiro, então vai fazer um aninho que eu comecei da forma certa, eu comecei da forma que eu queria ter começado mesmo. Então, eu coloquei como sendo a data de aniversário da minha empresa. E por que isso é importante? Porque quando a gente chegar aqui em campanhas, a gente vai começar a usar isso a nosso favor. Então, daqui vocês podem ir arrastando para colocar. Eu deixei tudo reunido porque ficaria mais fácil de eu apresentar, mas vocês podem pegar e colocar, por exemplo, o carnaval aqui, para você lembrar que existe o carnaval e começa dia 17 de fevereiro. Então, talvez isso afete o seu mercado. Eu não sei qual é o nicho de todo mundo aqui. Eu sei que tem social media, que tem design, que tem infoprodutora. Então, por exemplo, infoprodutora, durante o carnaval, já não é tão bom de você vender diretamente, mas é uma ótima época, principalmente se você gosta de viajar, se você gosta de sair, de gerar desejo para conseguir vender depois. Então, existe toda essa questão de você entender um pouco mais o seu mercado. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque, literalmente, é quase impossível fazer isso sem conhecer vocês. Eu posso falar de nichos que me vierem na cabeça, ou se vocês quiserem comentar o nicho de vocês, eu posso dar ideia. Mas eu não vou conseguir falar de um a um, porque senão isso aqui vai virar uma consultoria. E como é que a gente vai começar a fazer o planejamento mês a mês? Então, lembra aqui que eu coloquei tudo idêntico e algumas outras coisas aqui. Então, lembra que eu coloquei aqui metas? Então, por exemplo, se a tua meta é ler um livro por mês, aqui em janeiro, você não vai colocar ler um livro, você vai colocar ler o livro X. O que eu faço? Eu sou uma leitora muito louca, eu leio mais de 15 livros por ano, e livros grandes. Então, todo ano, eu vou conhecendo livros novos. Eu amo ir em livraria. Todo lugar que tem uma livraria, eu entro na livraria para procurar. Eu amo seguir pessoas que falem de livro e todo mundo que posta um livro nos stories, eu printo e coloco isso numa pasta. Quando chega essa época do ano, eu olho essa pasta e vejo quais livros eu ainda não li. E aí eu começo a colocar os livros que eu quero ler e eu vou seguindo uma sequência lógica da minha cabeça. Então, eu me desafiei a ler um livro de marketing por mês, que é uma coisa que eu não faço. Eu amo romance e história fictícia, que é o que eu mais leio.
mas eu quero aumentar a minha base de estudo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu comprei esse livro há muito tempo, não li até hoje. Que é esse aqui, Clientividade. É um livro muito bom, pelo que eu já vi de resenha e tudo mais, mas nunca li. Então, vou colocar aqui. A minha meta de janeiro é ler esse livro. Esse livro tem 120 páginas, é para eu ler rápido, mas vamos ver se é possível. Então, você vai colocar, e assim, não quero que vocês coloquem dentro do card. Por quê? Quando fica assim, aí é lindo, né? Só que você não tá vendo nada. E a gente, o ser humano, é um bichinho muito, muito visual. A gente aprende vendo. Não é à toa que a publicidade hoje em dia é basicamente imagem. Hoje em dia não, né? Há muito tempo já que é basicamente imagem. O Instagram, o que mais faz sucesso são imagens, porque a gente aprende vendo. Até o processo de leitura, na verdade, a gente não lê letra por letra. A gente bate o olho, vê o desenho e a gente consegue ler, traduzir aquele desenho em forma de palavra. Tanto que tem quando a gente coloca umas letras meio esquisitas, a gente não consegue ler. Ou, sei lá, se você tentar escrever Simone com CHIMMYNNY de novo, você não vai conseguir ler Simone. Então, por quê? Porque a tua mente não consegue decodificar aquele desenho. E é assim que a gente começa a ler. E aí, aqui dentro de projetos, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar para cada uma dessas metas, você vai definir quais são os projetos. E aí você pode ir colocando dentro. A minha meta de equipamentos é comprar uma webcam nova, porque eu gravo com a webcam no meu celular, do meu computador. Ok, isso é um projeto. Como que você vai desenvolver esse projeto? Aí você pode colocar. Então, dentro desse mês, o meu projeto vai ser lançar um curso Abre Carteira de R$ 10, porque se eu vender X vagas, eu consigo fazer o valor da webcam. Entende que tem um motivo pelo qual você vai fazer alguma coisa? E aí, aqui dentro de projeto, você pode colocar. Eu não recomendo que você coloque 1 milhão de projetos dentro do mesmo mês. E é exatamente por isso que eu coloquei um no lado do outro, cada mêsinho, e é exatamente por isso que eu quero que você coloque o card embaixo. Porque quando você fizer janeiro e fevereiro, com certeza você vai sobrecarregar demais esses meses. E quando você chegar aqui no final e você chegar em novembro, você vai falar assim, nossa, não tem nem mais meta para fazer. Mas você tem. É porque lá no início do ano você colocou para fazer 7 metas, e aí para novembro não sobra mais nenhuma. Então, conforme você for dividindo, você vai ver que isso vai acontecer, e aí você pode subdividir de novo. Você vai ficar fazendo isso com o tempo, e com o passar dos meses, também você vai conseguir arrastar. Uma coisa que eu falo muito é não se culpem se você não conseguir fazer o seu planejamento sair da forma que você deseja. A meta é você conseguir fazer. Mas eu vejo as pessoas se cobrando demais resultados numa corrida muito, muito louca de crescer demais. Eu hoje vi uma menina que falou assim, ai, tem 17 dias e hoje eu já faturei tanto, somente em 17 dias. Tá, e tipo, que plaquinha que você vai ganhar de meta de 17 dias? Não existe essa necessidade de correr, sabe por quê? Você vai viver mais 80 anos, porque o brasileiro vive até 90. Todo mundo aqui tem entre 20, 20 e pouco, no máximo 30 anos. Vocês têm 50 anos pela frente, 60 anos pela frente. Não existe necessidade de você correr. Então, assim, tentem cumprir as suas metas, mas tenham o olhar carinhoso para si mesmo de que é só uma meta. Você pode levá-la para o próximo mês. E eu faço muito isso. Então, meus livros... Tem livro que era para eu terminar de ler mês passado, mas mês passado foi um mês que não foi muito agitado, porque eu inventei de fazer um monte de coisa nova. Então, eu não consigo terminar de ler. Então, eu vou terminar de ler esse mês. E tá tudo bem. Não precisa colocar esse peso enorme de que o mundo vai acabar, que o mundo não vai acabar. Você vai pegar e falar, ah, não terminei de ler esse livro. Vou terminar de ler ele aqui em fevereiro. Vou colocar que eu vou terminar de ler ele até dia 15, que aí eu consigo começar o outro. Pronto. Porque também não adianta você só jogar a meta e não colocar a data. Então, tudo meu tem muito datas. E aí, quando a gente fala de campanha de venda, a gente vai pensar muito exatamente nisso. Então, o que são as minhas campanhas de venda? Campanha de venda, na verdade, eu chamo de ciclos de venda, que são ações que você faz dentro daquele mês. Você pode fazer ação a cada semana, o que eu não recomendo, porque é cansativo e estressante demais, até para o teu lead. Você pode fazer de 15 em 15 dias, que é o que eu acho mais legal. Ou, se você está começando agora, você pode fazer uma vez por mês. O que é uma campanha de venda? É você definir o que você vai vender naquele mês e quanto que você vai ganhar naquele mês com aquele serviço, o produto, seja o que você vende, e quanto que você vai faturar. Quando você está no início,
Eu sempre falo, a tua meta talvez seja vender um só. E não precisa ser grande, porque, de novo, ninguém está querendo competir com você e você não precisa contar para ninguém. Mas é para você poder criar uma certa constância. Liga a luz. Pronto. Por que eu gosto muito de ter campanhas de venda? Porque se você só abre um infoproduto, só abre um serviço, joga lá no link da bio, num destaque, faz um post de vez em quando no feed, de vez em quando você fala nos stories, fica muito solto. E quando uma coisa fica muito solta, você não consegue ir atrás, isso de uma forma física e mental. E eu sou muito, como eu falei, eu sou muito good vibe, então eu acredito muito em energia. E eu acho que tudo aquilo que você foca é o que cresce. Se você tá jogando, você não está tendo foco, então não vai crescer, você não vai atrair, não vai acontecer nada. Então, por isso, a campanha de venda ela é muito importante. E é através da campanha de venda que você vai resolver esse grande amiguinho aqui, que é a tua meta financeira. Ah, Simone, mas tem gente que pega e vende e consegue R$1 milhão. Eu não estou falando para essas pessoas, estou falando para você. E se você está aqui é porque você quer criar um negócio sólido. Tem uma coisa que eu li esse ano que me deixou um pouco preocupada, foi um estudo de tendência de mercado. Eu gosto de estudar muito mercado, embora ninguém queira aprender isso, eu gosto. E eu estava lendo um estudo falando que, isso eu já sabia, 90% das empresas, das microempresas que abrem no Brasil, elas fecham no mesmo ano. Por quê? Porque a pessoa não tem planejamento. A pessoa ela acha que ela vai começar uma empresa e ela vai ficar rica, porque o dono da Coca-Cola é rico. Só que a Coca-Cola, por exemplo, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para começar a vender de verdade. Ela demorou 1 ano para vender essa primeira garrafa. Imagina o cara 1 ano lá, gente, pelo amor de Deus, compra esse negócio, isso aqui é bom. E ninguém comprando, até porque o cara que tinha inventado um xarope, né? Então, foi um rolê para ele conseguir convencer as pessoas que o xarope era um refrigerante que ele era gostoso. Mas foi 1 ano. E aí a pessoa acha que ela vai entrar no digital, que ela vai abrir um negócio, é porque empresário é rico. E ela vai conseguir vender. E dentro desse estudo de tendência, eles estavam falando uma coisa, que aí foi o que me deixou preocupada, que no próximo ano, em 2023, a onda do digital está descendo. A gente teve o pico de 2020, 2021, e esse pico está começando a descer. As pessoas já não estão mais acreditando e comprando de qualquer oferta. E não foi só isso. Isso não me deixa preocupada, porque isso aí é só ajuste de comunicação, posicionamento e oferta. Isso é normal do mercado de acontecer. Mas ele falou um negócio que eu não tinha parado para pensar. Muitos players já assumiram. Lá em 2020, eu acompanho o mercado digital desde antes do digital começar, porque eu sempre quis ser blogueira inculpada, nunca tive coragem de me tornar blogueira, mas eu sempre quis, então eu sempre acompanhei o mercado. Desde quando o mercado começou, quantas blogueiras, gente que brilhava, fazia plim-plim, sumiram. Desde 2020, quando começou o mercado de infoproduto, quantas pessoas que estavam lançando, que você via anúncio de toda hora, que você não aguentava mais ver a cara da pessoa, a pessoa não está mais ali. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão criando um negócio sólido. Elas aproveitaram a onda, ganharam muito dinheiro fácil, porque quando elas começaram só tinham elas, ou elas conseguiram pegar uma coisa que estava em alta, tipo agora que está na moda vender curso de stories, sei lá, qualquer coisa assim. E agora o mercado está mais nem sei mais falar, gente. O mercado está exigindo mais da gente. Então, não é tão mais fácil. Você tem que ter posicionamento, você tem que ter postura. Eu já vi gente fazendo lançamento tomando cerveja de pijama. Hoje, talvez não funcione mais. Talvez se seja esses gurus muito grandes, vai vender porque eles são guru, o pessoal compra só porque gosta deles. Mas, assim, nós, meros mortais, a gente não vai conseguir vender dessa forma. O mercado está exigindo muito mais porque as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Elas estão cansadas de contratar pessoa e a pessoa ficar batendo cabeça e não conseguir resolver. Eu sou gestora de projeto, então eu já trabalhei em alguns projetos esse ano de lançamento, e muitos projetos as pessoas me contratavam e eu falava assim, o que você quer que eu faça? Ah, eu não sei, eu quero que você arrume. Aí eu arrumar o quê? O que tem para arrumar? Não tem nada. A pessoa não tinha um Trello, a pessoa não tinha uma planilha, um Google, sei lá, qualquer coisa. Ela não sabia. Eu falei assim, tá, como é que funciona o seu lançamento? Você falou para mim que faz lançamento, que você fatura 20, 30 mil reais com lançamento. Eu entrei na Condeduz, realmente, a mulher tinha um saldo lá enorme. Aí eu falei, tá, e como você faz o lançamento? Ah, eu não sei, eu vou fazer um live
E aí eu abro o carrinho. Quantos dias de live? Não sei. Qual é o dia que você abre o carrinho? Não sei. Como que você faz o pitch? Não sei. Você usa e-mail? Ah, uso, sim. Tá, mas quem faz e-mail? Não tem, eu só faço. Cara, a pessoa não tinha absolutamente nada. Ela vendia porque ela era a única no nicho dela vendendo o que ela vendia. E tá tudo bem. Só que hoje as pessoas não estão mais aceitando isso. Você entra num curso, que tem cursos muito elaborados, e você aumenta o teu nível. Quando você compra um curso que não está mais tão elaborado, você começa a cobrar daquele expert. E tem muita gente que não vai aturar isso. E aí fica a pergunta para vocês. Quem vocês querem ser? Você quer ser a pessoa que vai desaparecer ou você quer ser a pessoa que vai se sobressair? Porque tudo no mercado tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Então, vai ter muito estresse, talvez, uma disputa maior, só que vai ter muita gente saindo. E por estar saindo muita gente, vai ter muita gente que vai se destacar. E aí você pode escolher qual dos dois lados você vai ficar. E aí você vai colocar isso dentro do seu planejamento. Por isso que eu tô essa volta toda, para poder falar de campanha de venda e de você conseguir se destacar. Então, você não precisa pensar em ganhar 1 milhão agora. Você pode ganhar 1 milhão em 2, 3 anos, gente, tá tudo bem. A maior parte das empresas grandalhonas do mundo, que são multinacionais, que vivem no mundo inteiro, nem faturam. Eu estava falando isso com uma mentorada minha, eu falei, cara, metade dessas grandes marcas, eles têm caixa, mas faturamento eles não têm ainda. E tá tudo bem, o Nubank é uma marca, por exemplo, que dá mais de prejuízo do que lucro. Talvez vocês não saibam disso, mas é o maior do mercado e é o principal banco digital usado no Brasil. Por quê? Ele tem brand, tem posicionamento, sabe se comportar, facilita a vida do cliente. Ele trabalhou tudo isso aqui. E você acha que isso aqui foi na sorte? Ah, sem querer ele se tornou assim. Não, ele desde quando ele começou, e eu lembro porque o meu noivo foi uma das primeiras pessoas a querer pegar esse cartão, e ele já começou com esse posicionamento. Eu vou facilitar a tua vida. E é realmente, é o meu aplicativo mais fácil de mexer. Todo mundo consegue mexer nele. Então, isso vem dentro de um posicionamento. Já que a gente aqui não antes de começar não planejou, você tem a chance de planejar agora. Então, dentro, por exemplo, de projeto, você pode colocar posicionamento, imagem, autoridade, networking, aula bônus. Dentro desse mês, eu quero dar 3 aulas bônus para pessoas diferentes. Cara, isso aumenta muito o seu posicionamento. Ontem, uma amiga minha me mandou mensagem. Ontem não, tem uma semana mais ou menos. Mandou mensagem para mim e falou assim: amiga, comprei um curso. Tem bem uma aula tua lá. Aí eu, curso de quem? De fulana. Aí eu, gente, eu nem sei quem é. Aí depois eu fui ver, eu realmente, é uma colega de curso meu, eu realmente conheço a pessoa, mas na hora eu nem pensei. E isso é um posicionamento muito grande, porque quanto mais aula minha tiver de gestão de negócio no curso de um monte de gente, quando a pessoa olhar para mim e falar, eu te conheço. Eu conheço que você tem uma aula bônus para uma mentora minha, para uma professora minha. Isso é muito importante. Tem muito mais a ver de você construir um negócio sólido do que talvez você ficar ganhando dinheiro. Então, como é que eu desenho campanhas de venda para a gente voltar para dentro desse assunto? Eu sempre abro meu calendário. Aqui a gente até tem calendário. Acho que tá aqui. Vou colocar o calendário para aparecer. Ok, já botei aqui para aparecer. Se vocês não sabem, isso aqui salva vidas dentro do termo. Clicando aqui em calendário, a gente consegue ver todo o mês. E aí eu uso exatamente essa visualização para eu conseguir fazer a minha campanha de venda. Eu gosto de ver sempre no mês. E uma coisa que é muito legal, clicando aqui, você consegue já adicionar cartão. Então, você clica aqui, adicionar cartão, tempo, tudo direitinho, e você pode adicionar aqui no qual a lista que você vai botar. Então, eu posso colocar aqui janeiro, no dia 2 vai ser o meu lançamento, vamos dizer. Em janeiro, janeiro é um mês muito bom para vender todo santo dia. Mas, assim, como eu falei, eu não concordo de você sair vendendo tudo. Então, aqui já até apareceu o lançamento. É só você colocar no lugar certo. O que eu faço? A primeira e segunda semana do mês são as semanas mais importantes para você vender qualquer coisa. Porque o brasileiro, você tem que lembrar que a maior parte das pessoas ainda é CLT. E mesmo quem não é CLT, a gente tem a mente de CLT de pessoa que
que recebe no início do mês, paga as contas e depois vive o resto do mês. A gente tem essa mentalidade e 80% das pessoas, inclusive, recebem as contas para pagar dentro do primeiro dia do mês. Primeiro, segundo, né? Essas primeiras 2 semanas. Então, quando eu vou fazer campanha de venda, eu já penso nisso. Só que a gente está no final do ano. Então, para janeiro, não dá adianta você querer lançar dia 2, porque você tem que fazer um período de antecipação. Eu sempre calculo antecipação. Ah, mas eu vou fazer um lançamento, eu vou postar no meu story que eu vou abrir vaga para social media. Eu trabalho antecipação. Eu sempre trabalho antecipação de pelo menos 10 dias, 15 dias, aí vai depender. Eu já fiz antecipação de 5 dias e funcionou com uma expert minha. Vai depender um pouco do seu público, do quanto eles estão aquecidos. Mas aqui, a gente sabe muito bem que entre o dia 23 e o dia 31 é quase que um feriado. Tem gente que vai trabalhar, mas a maior parte das pessoas está com a cabeça em festas. Inclusive, tem gente que passa esses dias todos aqui fazendo festa, churrasco e tudo mais. Então, não vai ser uma boa época para você antecipar. Então, não adianta você talvez querer lançar aqui, porque pode ser que seu público não esteja aquecido, e pode ser que eles não queiram comprar. E aí você pode arrastar esse lançamento, botar ele aqui, vamos dizer, no dia 5, porque você já cria conteúdo pra caramba, você já dá desde... Aqui no final do ano, você vai postar fotos você curtindo e jogando pequenos spoilers para deixar na cabeça da pessoa que dia 5 a vida dela vai mudar. Janeiro é um mês muito bom para vender, porque você pode fazer promoção de X primeiros clientes, primeira turma do ano, primeira venda do ano, primeiro não sei o que lá do ano. Tudo que você puder colocar primeiro não sei o que lá do ano, as pessoas vão comprar. E aí eu uso muito esse tipo de calendário aqui, esse Power Up, e eu vou colocando. Se eu fosse fazer 2 campanhas por ano, por mês, o que eu faria? Se dia 5 é o lançamento, eu vou contar, tipo, dia 6, dia 7, para continuar falando, 3 dias de descanso, porque ninguém aguenta alguém só vendendo. E aí eu vou começar a calcular a minha antecipação. E aí ela cairia mais ou menos aqui entre o dia 19 e dia 18 e dia 19, que ainda é um mês bom, porque tem muita gente que recebe no dia 15, ou que o cartão vira no dia 15. Então, aqui é um bom momento, principalmente se eu vou vender algum produto. Ah, Simone, final de mês. Em janeiro, vale a pena, porque, de novo, janeiro o pessoal quer mudar de vida, então as pessoas estão correndo atrás do prejuízo que elas tiveram no ano anterior. Fevereiro, a gente já sabe que aqui tem carnaval. E esse Power Up ele já coloca. Dia 22, que é o dia, se eu não me engano, é quarta-feira de cinza, ele já coloca aqui. Mas você pode colocar, começa dia 17, ou eu não sei da cidade de vocês, aqui no Rio de Janeiro com certeza começa dia 13, dia 14, o povo já começa a parar de viver para viver em prol do carnaval. Então já é um mês que eu sei que eu tenho que fazer um lançamento até mais ou menos o dia 10. E aí, quando eu vou fazer minha campanha de venda em janeiro, eu vou olhar, pô, se eu coloquei uma no dia 26, eu não vou colocar uma no dia 2. Eu vou pegar e vou colocar mais para baixo. E aí eu vou desenhando essas campanhas de venda com base em análise do meu público. Então, eu conheço muito bem a minha persona, eu conheço muito bem as pessoas que me seguem. Eu faço muito baseado no calendário. Então, eu sei que, por exemplo, março, a gente tem o Dia da Mulher e o Dia do Consumidor. Quem tem um posicionamento muito forte, focado em liberdade da mulher, em olhar para a mulher, quem é médica, ginecologista, terapeuta holística, ou sei lá, que tem esse posicionamento, isso aqui é um dia que você tem que usar a seu favor. Ah, eu vou vender? Eu venderia. Mas você pode simplesmente usar para se posicionar. Porque lembra que eu falei lá das metas? Pode ser que a tua meta não seja simplesmente vender por vender. É vender para fazer dinheiro que você paga a conta, mas pode ser que a tua meta nesse ano seja se tornar maior, seja crescer a tua rede social, seja ter um posicionamento mais forte, ter mais autoridade ou ser reconhecida no teu nicho como a melhor. Então, você poderia usar esse dia ou a semana para fazer uma ação que te posicione. E aí você pode botar lugar de mulher onde ela quiser, lugar de mulher sentada na cadeira comandando e dominando o mundo dela. Aí você pode fazer o que você quiser. No Dia do Consumidor, é um dia propenso para venda, porque a Casas Bahia, Magazine Luiza, o Universo, todas as bancas de jornal, todo mundo vai estar falando que no Dia do Consumidor é um dia bom de vender. Então, você já vai... o teu cliente, inclusive você como cliente, tá com aquela formiguinha na cabeça de tenho que gastar dinheiro neste dia. É que nem a Black Friday. Você se sente mal quando você não compra nada da Black Friday, porque você tá com a formiguinha na tua cabeça lá do pensamento de tenho que gastar dinheiro.
Então, é um dia muito bom para você vender. É uma época do ano que eu colocaria alguma coisa com desconto, mas aí vai depender muito do teu público, do que você tem de esteira de produto. E aí eu vou clicando aqui no calendário e vou anotando. Passando para abril, se você vende produto de comida, se você tem se você é social media, né, de alguém de culinária e tudo mais, tem a Páscoa, que é um ótimo momento. Eu não sou uma pessoa muito ligada à questão de Páscoa e tudo mais, mas você pode usar isso para se posicionar, para falar de família também, porque você, como eu falei, você não é só a CEO da tua empresa, você é uma pessoa. Então, você pode trazer esse tipo de narrativa. E aí, aqui dentro desses meses, abril, maio, junho, eu vou seguindo a lógica que eu já conheço do meu cliente de momento de compra ou do meu expert, da minha expert, eu sei como é que funciona o público deles, e aí eu vou desenhando. Eu gosto sempre de fazer 2 campanhas no mês, porque eu tenho muito mais do que 2 infoprodutos, mas eu tenho 2 infoprodutos que eu quero colocar como principais. Então, eu faço como se fosse uma gangorra. Os primeiros 15 dias vai ser um, os outros 15 dias vai ser o outro. E aí, só que eu não fico só vendendo, porque isso é muito chato. Eu sou uma pessoa que parei de seguir 1 milhão de pessoas quando deu o boom das narrativas, porque era só gente fazendo narrativa de venda, tá me irritando. Então, o que eu faço? Eu vou dividindo e eu coloco, por exemplo, dia 12, 13, 14, 15, eu realmente vou vender. O que eu faço nos outros dias, já que eu estou em campanha de venda do dia 1º até o dia 15? Eu vou aquecendo o meu público, eu vou elevando o nível de consciência, eu vou conversando. E aí você chama no direct. Não é porque você está sem vender que você realmente não está vendendo. Você está se vendendo o tempo todo. Isso eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com vendas. Você se vende para o teu professor, você se vende para o teu amigo, você se vende até no Uber. Inclusive, já fechei contrato com gente com Uber conversando dele comprar curso meu. Então, assim, você está o tempo todo se vendendo. Não no sentido pejorativo da coisa, mas você está se vendendo no sentido de que as pessoas estão comprando o que você fala, estão comprando a sua autoridade. Então, não é só a campanha de venda em questão de estou com o carrinho aberto. Porque, na verdade, a gente está sempre com o carrinho aberto. Mas é o que você vai falando. Então, aí eu faço checklist, faço ação de venda para dar algum produto gratuito, aí vai depender, de novo, do público. Mas eu gosto muito de, dentro desses dias, fazer um post contando história minha, um post trabalhando depoimento, um post que a gente chama de tiro de sniper, que é pegando na dor, resolvendo a dor e fazendo uma oferta, que ele já vai ficar mais para o final da semana, da campanha. Um post dando algum produto gratuito, e desse produto gratuito você faz um upsell para aquele produto. O importante é que eu consigo manter a minha linha editorial, o meu dia a dia, focada nisso que eu quero vender. E isso faz com que a mente do seu cliente seja conduzida até o desejo dele de compra. Aí eu já falei, maio, junho é sempre a mesma coisa. Temos o Dia das Mães em maio. Não é uma coisa que para o meu público faça diferença, já que eu falo de gestão de negócios. Mas se você trabalha alguma coisa, ou o teu cliente, se você for social media design, alguma coisa assim, trabalha alguma coisa que faz sentido, o Dia das Mães está aí. E aí, aqui dentro desses meses que são menos focados em venda, eu vou fazendo campanhas mais simples ou lançamentos de mentoria. Como é que é nesse sentido de high ticket? Vai depender um pouco do tipo de funil que você usa, existem muitos funis. Mas se você é uma pessoa que usa um funil mais simples, geralmente a gente faz 3, 4 lançamentos de mentoria no ano. Dentro da rede social, o resto a gente só vai no 1 a 1 mesmo. Então, você pode dividir. E aí, quando você for, conforme você for clicando e for adicionando aqui, isso tudo vai aparecendo no seu Trello. O mais importante do ano para você prestar atenção é o teu aniversário, que você pode fazer uma campanha de venda muito boa. E aí você pode colocar X de reais de desconto naquele infoproduto somente no seu aniversário. As X, se você for mais nova, as X, tipo, sei lá, tem 20 anos. As 20 primeiras pessoas que comprarem esse infoproduto vão entrar no Hot Seat, aí fica mais fácil. Se você quiser, você pode fazer uma promoção com o dia do teu aniversário. Então, eu nasci no dia 1º, então a primeira pessoa que comprar dentro daquele dia vai ganhar um kit presencial, sei lá, qualquer coisa. Não interessa o que a pessoa vai ganhar, mas assim, presente é muito mais legal que desconto. Então você pode brincar com isso, que é uma data muito importante para venda. O aniversário da tua empresa, então você tem que deixar isso claro. E os dias de venda, dia do comércio, dia do comerciante, dia do cliente, Black Friday.
que são os dias que as pessoas já estão sendo induzidas pelo mercado a comprar. No Dia da Criança também, se você faz alguma coisa. E aí você coloca dentro aqui suas campanhas de vendas, sempre 2 para você poder intercalando. Em datas importantes, como eu falei, são essas datas aqui, você pode ir colocando para você ter essa visibilidade. Inclusive, lembrar que, por exemplo, você não pode fazer uma live no Dia das Mães, porque provavelmente ninguém vai estar assistindo. Ou, não sei, né? Não sei que vai que teu público se interessa, sei lá. Qual seria o tema que faria eles assistirem? O que são ações? Lembra que eu falei que um projeto e uma meta sem um plano de ação, sem um planejamento, não é nada além de uma vontade? Aqui em ações, eu coloco exatamente o que eu vou fazer para conseguir realizar isso daqui. Então, se a minha meta é aumentar posicionamento, quais são os 3 passos que eu vou fazer em janeiro que vão aumentar isso? Ah, eu tenho que fazer uma consultoria de imagem. Ah, eu vou ter que mudar a cor do meu cabelo que tá rosa e eu vi que não é uma coisa que comunica bem. Ou meu óculos eu vou ter que trocar, ou sei lá, gente. Mas vou ter que comprar roupa, eu vou ter que fazer posts mais contando a minha história, porque eu nunca contei para ninguém e eu tenho uma história maravilhosa de transformação e tudo mais. Não interessa muito qual é o plano de ação em si, mas o fato de você ter. E aí você vai colocando para cada meta dessa daqui, o primeiro passo que você vai dar para chegar nela vai estar aqui. E aí você pode colocar, inclusive, na meta do mês, a meta de faturamento do teu mês ou a meta de venda. Quando você não vende muito, às vezes a gente pensar em faturamento fica meio desconfortável, na verdade. Então, eu coloco, às vezes, assim, vender 10 vagas, vender 5 vagas, porque aí você fica menos preso ao valor e mais preso a conseguir atrair clientes novos. Isso deixa um pouco mais leve a hora de você ir construindo o seu negócio. Aniversário, se você tiver pessoas na sua equipe, tiver mentores, pessoas que você gosta, que façam sentido para o teu negócio, é legal de você colocar, porque você pode usar isso também a seu favor e também para você honrar as pessoas que você mais ama. E aqui dentro de relatórios, ele não vai ter nada por enquanto dentro do seu planejamento, porque isso aqui é onde você vai colocar o resultado. Não adianta você sair fazendo se você não olhar se você está fazendo certo. Por isso que eu falei que você, além de planejar, você precisa analisar. Você até inclusive vai mudar a tua rota. Eu falei isso lá no início da aula, que você vai mudando a sua rota de pouco em pouco para que você consiga realmente chegar na meta geral do seu ano. E aí, dentro de relatório, eu uso planilha para questão financeira. Então, eu tenho uma planilha de gastos e entradas, tenho uma planilha geral, de venda geral, e tenho uma planilha que eu vou vendo o crescimento da minha empresa mês a mês. Eu gosto de ter essa visualização. Dentro de relatório, você pode emitir relatório de cliente. Se você vende em 1 a 1, você pode colocar. É legal também colocar print das suas redes sociais, se você só tem Instagram, só o Instagram, se você tem mais das outras também. Porque no final do ano, quando você for fazer essa análise aqui de 2022, no caso seria de 2023, você vai ter muito mais embasamento. E aí você pode colocar, ou você pode colocar, se comprei finalmente a minha webcam. Coloca ali no relatório. Ah, eu preciso colocar nota fiscal? Não, coloca ali, comprei. Desejos realizados, compras realizadas, sei lá, sonhos, metas realizadas, comprei uma webcam. Isso vai te fazer uma que a gente é mulher, a gente tem altos e baixos, vai ter um dia que você vai ficar frustrada, que você vai estar meio brocochô. Você pode olhar e falar, poxa, mas cara, eu consegui isso, eu consegui esse crescimento, eu consegui esse resultado, eu consegui, sei lá, esse prêmio da minha mentora. Todas as vezes que você se sente meio para baixo, que é normal, porque empreender é uma arte, e é uma arte que ela sobe e desce o tempo todo. Você vai ter um momento que você vai ficar meio assim, e você vai conseguir olhar e falar, poxa, mas mês passado eu consegui tudo isso. Esse mês eu consigo também. Porque é uma coisa que eu sempre brinco. Se existe uma única pessoa que conseguiu fazer alguma coisa, é porque existe o caminho. E se você conseguiu fazer alguma coisa num mês, por que no mês seguinte você não vai conseguir? Você vai conseguir. E eu uso isso muito para mim, sabe? Então, o relatório, além dele te dar uma coisa de análise mais estratégica, mais administrativa da coisa, ele também vai te servir muito como
Algo para um motivacional a mais quando você se sentir meio borocochô, o cliente brigar com você, o cliente querer cancelar o contrato, porque isso também mexe muito com a gente. Então, eu vou parar de compartilhar, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou abrir também o chat. Jennifer, eu vou mostrar de novo onde é que eu abri o calendário. Ó. Vocês estão vendo o Zoom, né? Tá aqui. Deixa eu só... Deixa eu um monte de coisa aberta. Aqui em cima, no meu caso, já tá aparecendo. Você vai clicar aqui em Power Up. Aqui, isso aqui é tipo plugins que você consegue adicionar, trazendo para o WordPress, para ficar mais claro, porque acho que o WordPress todo mundo conhece mais. Quando você clicar aqui, ele vai abrir. Acho que deu uma travada. Peraí. Vocês estão vendo o Power Up? Ele vai abrir isso aqui. Aqui tem 499 mil coisas, tem muita coisa interessante. E aí você vai vir aqui em pesquisar e vai escrever calendário. E vai abrir vários. Aí é só escolher esse aqui, Power Up do calendário, que é do próprio Trello. Tem algumas coisas aqui que são pagas. Se vocês quiserem depois, deem uma olhada, porque tem realmente muita coisa interessante. Mas esse é o que eu mais uso para o meu dia a dia. Foi? Mais alguma dúvida, gente? Se vocês querem perguntar alguma coisa, aproveitem. Não, então, tá bom. Então, eu vou agradecer a vocês. Eu vou fazer uns stories, se alguém quiser abrir a câmera, para eu poder filmar, porque eu vou postar. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo. Vocês são maravilhosas, que ficaram aqui até o final. E é isso.